eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado pela TV Vila Velha, sextas-feiras, a partir das 15h30. Apesar da tentativa de saduceus de mostrar que no planeta Éden tudo foi perfeito, o argumento é barrado pelo castigo imposto ao rei de Tiro. Estavas em Éden, diz Ezequiel 28:13. Sairá fogo do meio de ti, serás devorado e reduzido a cinzas. Ezequiel 28, verso 18. Habitante de Éden, castigado. E isto aconteceu em Éden, antes do seu espírito ser expulso para a terra, integrando a raça adâmica. Ninguém esqueça que no Éden ele foi poderoso sacerdote, na terra pelo mesmo orgulho sem limites. Outra vez, o seu espírito sofrerá morte violenta. Enviarei estrangeiros, afirma Jeová, os quais profanarão com espada tua falsa majestade. Ezequiel 28, versículos 6 e 7. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será mentira maldosa, mentira sublime. No livro de Daniel, encontramos falsidade, oriunda de pessoas mais idosas, que deveriam gerar melhores exemplos. Susana, filha de Elcias e esposa de Joaquim, levada pelo desconforto de um calor excessivo, foi banhar-se nas águas represadas de um parque vizinho. Escondidos no abrigo da folhagem, dois velhos espreitavam a bela mulher, cada vez mais afogueados pelo desejo de tomá-la nos braços. Quando as servas de Susana fecharam os portões e se afastaram, os penetras avançaram e de imediato revelaram suas maldosas intenções. Ou você permite relacionamento espontâneo, ou espalharemos notícia que surpreendemos você cometendo adultério. Susana optou pela verdade, dizendo-lhes: mais vale sofrer as consequências da falsidade sem ter procedido mal, do que pecar na presença do Senhor. Daniel 13, versículo 23. Pela porta lateral chegaram parentes e servos, depois de ouvir os gritos da mulher. O trabalho pérfido dos caluniadores então teve início. A história inventada revelava que Susana se relacionara com um rapaz desconhecido que depois fugira. A palavra de pessoa idosa tinha peso dobrado entre os judeus. Assim, o testemunho dos dois velhos tornou-se inquestionável. Susana foi condenada à morte. Mas Susana fez algo que os malfeitores não gostaram. Susana clamou ao Senhor dos céus:
Vou morrer sem ter praticado nada do que inventaram contra mim. Daniel 13, versículo 43. No caminho da execução, Deus suscitou o Espírito Santo sobre rapaz chamado Daniel. Eu sou inocente do sangue desta mulher, ele disse. E censurou a todos pela condenação apressada de filha de Israel, sem a menor prova. E o próprio Daniel se propôs a examinar os fatos. Separai-os, ordenou Daniel, e a verdade surgirá. Ao primeiro perguntou: debaixo de que árvore tu viste aquela mulher cometendo adultério, rapaz? À sombra de lentisco eu os vi, respondeu o velho. O outro acusador foi trazido a Daniel para responder a mesma pergunta. Eu os vi debaixo de carvalho, esclareceu o cara. A contradição entre os dois apontou denúncia falsa. O estratagema deu resultado e a falsidade foi comprovada. Tanta era a confiança na impunidade que os comparsas não tinham combinado detalhes. Logo todo o povo bendisse a Deus, que salva os que confiam nele. E os dois velhos receberam castigo, que a falsidade deles quase ocasionara a Susana. Daniel 13, versículos 60 e 61. Na cidade aonde nasci, nos meus tempos de criança, muitos conterrâneos ainda colocavam fé na lenda de Satanás. Catequistas ensinavam e as crianças inocentes divulgavam a figura de rabo e chifre. Por essa razão, na minha infância, eu escutei a seguinte frase, que era até pronunciada pela minha mãe muitas vezes: o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Se nos permitissem mudar algumas palavras, até concordaríamos com a frase dos antepassados. Ao invés de o diabo ensina a fazer, diríamos: tentador ensina a fazer. Tentador é o espírito de alguém que viveu em nosso mundo e que ainda não aprendeu a lição. Este existe. Estes têm vida própria e apreciam incomodar os outros. Foram eles que incendiaram o desejo dos velhotes do livro de Daniel, mas esqueceram de entregar-lhes fórmula de salvar a própria pele. Eles não combinaram a árvore para legitimar a mentira. O tentador fez tudo para lançá-los na aventura perigosa, mas nada produziu para afastar as evidências do crime. A inteligência egoísta é a porta de entrada de que se servem os espíritos do astral inferior. Eles sugerem cenas eróticas para incendiar a libido dos encarnados. Ideias de contrabando terminam criando problemas insustentáveis na vida de famílias. Isso escapa ao controle da própria consciência. Ser humano passa a seguir orientação de obsessores e as consequências se tornam insustentáveis. Espíritos tentadores vampirizam incautos,
Sexo promíscuo poderá ser partilhado na essência pelos espíritos. Eles sugam aquela essência. Percebam a profundeza do abismo. A entidade inferior pode instalar-se no aconchego dos amantes e participar do próprio jogo amoroso. Embora alguns se escandalizem pelos detalhes, nós preferimos explicações bem claras. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo aponta caso escabroso acontecido dentro da igreja de Corinto. Um de vós vive com a mulher do seu pai. 1 Coríntios 5, versículo 1. É bíblico, não sou eu que estou inventando. Alguém inscrito na comunidade dividia a cama com a mulher do pai. Percebam que estou apenas comentando fatos bíblicos. É a Bíblia que aponta esses desregramentos. Tal desregramento não ocorre nem mesmo entre pagãos. É o desabafo de Paulo em 1 Coríntios 5, verso 1. Eu pergunto, vocês já escutaram pregador se referir a este texto? De nossa parte, nunca ouvimos algo a respeito. Seja dito homem entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, verso 5, palavras de Paulo. Entregar a Satanás para que o espírito seja salvo? Será brincadeira do apóstolo Paulo? Eu não posso acreditar que seja. Mas a perplexidade se justifica. Se Satanás não fosse fraude, como tenho ensinado, tais palavras significariam um pedido de socorro de Paulo, para que o inferno salvasse aquela alma perversa. Eu lembro que, segundo os saduceus modernos, aquele Satanás inventado pela teologia, desde Adão e Eva está guerreando Deus. É aquele grande conflito defendido pelos saduceus, que esquecem que Deus e os seus cristos são donos de todo o poder no universo. A matéria é tão complicada que os pregadores abominam abordá-la. Existem trechos na Bíblia que muitos teólogos gostariam de passar borracha e eliminá-los. Muitas passagens perturbam teólogos algemados. Neste caso, diz o cético, Satanás funcionaria como uma empresa terceirizada a serviço do apóstolo Paulo, destinada a salvar pecadores. Alguém de vocês acredita que o Cristo necessite dos préstimos do chamado Deus do inferno para salvar prevaricador com todos os agravantes? E neste ponto, amigos, nós vamos fazer um pequenino intervalo em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para assunto preferencial no YouTube. Jesus ordenou o trabalho no sábado. É muito importante, é matéria especial. E tem rendido acessos e se tornou precioso também para a nossa autoestima. Por amostragem tem sido assunto visualizado de maneira excepcional dentro do nosso padrão.
Atenção para a fórmula de localização de páginas no YouTube. Digite as palavras TVM, YouTube, Zube, e as palestras surgirão na tela. O nome das palestras para a escolha de vocês. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitido ao vivo às quartas-feiras pelo Facebook Live TV PG, ali pelas 10 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência global de toda a obra, que consideramos satisfatória dentro das nossas expectativas. Em seguida, a continuação do tema: mentira maldosa, mentira sublime. Tem cabimento aqui aquela frase de Jesus: não deveis dar pérolas aos porcos. O que o porco vai fazer com pérola? Elemento dessa categoria precisa ser abandonado aos seus apetites e esperar que adquira elementares modos de gente. Enquanto não atingir determinada faixa de consciência, o raciocínio do perverso é complicado, é até contagioso. Criaturas com este grau de desequilíbrio mostram que Satanás é o próprio ser humano quando pratica o mal. Esse rapaz que Paulo castigou é exemplo típico. Só resta isolar o malfeitor para que sofra os estragos do seu mau caráter. Então o sofrimento causado por esta viagem ao fundo do poço irá provocar reflexão que chegará ao arrependimento. É mais um argumento para não acreditarmos no Satanás inventado. Deus não iria entregar seus filhos ao inimigo. Esse inimigo não poderia cogitar das coisas sagradas. O pai do filho pródigo não discutiu. Aqui tens o dinheiro da herança, disse ele ao filho. E desligou totalmente o herdeiro de qualquer vínculo com a casa paterna, até que espontaneamente ele voltasse a respeitá-lo como pai. E isto foi feito sem utilização de argumento algum. Entregar o prevaricador aos desvarios da mente desmiolada é a única maneira de iniciar o processo de retorno à tranquilidade, à vida. Ele vai, mas ele volta como cachorrinho de rabo entre as pernas. É a lei do progresso. Não existem atalhos. O filho pródigo terminou a aventura da maneira que todos conhecem: comendo forragem dos porcos. Foi quando ele despertou para a mentira da sua vida e a verdade que existia na casa do Pai. Nós temos mente inferior, mas também temos mente superior e inferior. Temos as duas mentes desiguais. Inferno e céu convivem dentro de nós. O sol do meio-dia fará que esqueçamos a claridade da estrela d'alva. A primeira inteligência é a luz matutina, fraca, imprecisa. A segunda inteligência é o sol apino. No meio desses dois estágios encontra-se Lúcifer, porta-luz, a indecisão entre dois caminhos.
Nada tem aqui de diabo, nem de Satanás. Tirem essas porcarias para fora. O caminho da redenção pelo amor do Cristo interno é o nosso estágio superior. Ou a entrega consciente nos braços do egoísmo, que é Lúcifer, dificultará o retorno do espírito ao ninho verdadeiro. É nesta altura que será necessária a ração dos porcos para fazer com que o sujeito acorde. O apóstolo Paulo agiu corretamente, portanto. Quem não se orienta pela verdade de Deus, obrigatoriamente se perde na mentira dos seus apetites. Percebam que o apóstolo fala na destruição do corpo. Elefante que se afasta do grupo está sujeito a sucumbir nas mãos de predadores múltiplos. Quando ficamos entregues a nós mesmos, arriscamos o assédio de obsessores da pior espécie. Nesta palestra nós já apontamos vampiros do astral que partilham o sexo com encarnados. Essas entidades do umbral incendiaram a imaginação daqueles dois velhinhos descritos no livro de Daniel. O mal deles foi a capitulação da mente ao domínio dos vampiros. As consequências vocês conhecem, está na Bíblia. Este personagem citado por Paulo palmilhou o mesmo caminho. As sugestões dos abutres do astral foram aceitas na medida em que ele seduziu a esposa do pai. Quanto mais orgia, maior é a presença dos vampiros. A essência do álcool também é sugada pelos espíritos inferiores e a farra fica completa. Curiosidade, meus amigos. Eles tragam a própria fumaça dos cigarros. Drogas químicas também são partilhadas. Existe interesse, portanto, em que você se torne viciado. E é por isso que eles tentam até conseguir o seu intento. Os espíritos inferiores dominam os encarnados, distraídos, de todas as formas possíveis e imagináveis. É por esta razão que a intensidade do vício cada vez cresce mais. O bêbado em pouco tempo estará caindo pelas tabelas, porque ele se obriga a fornecer cota de álcool ao vampiro. O que fez Paulo? Simplesmente entregou o prevaricador aos seus demônios particulares. O corpo físico, todavia, não é de ferro. O declínio se consolida com rapidez. Em pouco tempo a criatura se transforma em trapo. Com as doenças chega a reflexão e o elaborado processo de retorno às origens. No fundo do poço, o entendimento se alarga e o ser humano é constrangido a enxergar a realidade. Por isso Paulo apostou em que aquele perverso de Corinto seria salvo no dia do juízo final. Será salvo no dia do juízo final. Ele tinha todas as condições para alcançar o prêmio, depois do sofrimento. Não temos dito e repetido que todos os espíritos serão salvos pelo Cristo interno? Todos. O elemento espiritual e divino em nós acabará prevalecendo. Pelo texto, chegamos à conclusão de que a opinião de Paulo coincide com a nossa. Embora esta criatura esteja no fundo do poço, o apóstolo profetiza: a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
A aposta de Paulo é a nossa aposta. Todos serão salvos no devido tempo. Se não for neste juízo final, existirão outros julgamentos e outros e mais outros. O Criador projetou trilhões de moradas em seu universo e todos terão espaço e tempo suficientes para o aprendizado. Aqui nós recomendamos pausa para meditação. Existe algo em comum entre os dois velhos perversos do livro de Daniel e este moço de Corinto que seduziu a esposa do próprio pai. Lá e cá nós encontramos a mentira do religioso falso. E neste falso, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Corujas agourentas pregam aos microfones que a terra vai ficar escura e vazia durante 1000 anos. E demônios serão únicos moradores. Vejam só que atrevimento. Disse Deus: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que eu não precise interditar a terra. Malaquias 3, versículos 33 e 34. Deus não fez obra imperfeita por incapacidade, não, de maneira alguma. Fê-lo para a valorização e autoestima do próprio ser criado. Jeová entregou o complemento da criação ao próprio homem, concedendo-lhe o livre-arbítrio, evolução e também muitas vidas. O tempo dilatado nos salvará, ungidos pelo nosso Cristo interno e eterno. Lá no passado foi Noé. Aqui é o espírito de Elias reencarnado, que abrandará o coração de Deus. A justiça divina não cortará nossa luz, podem ter certeza. E depois desse pinguinho de doutrina, o assunto de hoje: mentira maldosa, mentira sublime. Os anciãos sempre tiveram voz de comando lá na sinagoga. Tanto que os dois velhinhos, por pouco não sacrificaram aquela moça Susana. Este outro devasso citado por Paulo era frequentador assíduo na igreja de Corinto. A falsidade deles, portanto, se agrava pela hipocrisia. O cobertor da religião é utilizado para encobrir perfídia. Por isso nós insistimos na mentira que alguns grupos divulgam, de que estão cultivando santidade. Eu vi na televisão um cara esses dias dizendo que está salvo porque está cumprindo todos os mandamentos. Que coisa horrível. É a própria Bíblia que os derruba do cavalo. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. Se existem líderes se intitulando membros do povo de Deus e salvos, essas palavras do evangelista estão erradas. Eles é que estão certos. Pensam que estão. A Bíblia se enganou ou eles estão enganados. Vocês podem tirar suas próprias conclusões.
pregador escolheu para tema do sermão a história de Ananias e Safira, que mentiram a Deus e caíram mortos na hora. Deus não faz acepção de pessoas por mentirem. Disse o pastor daquela igreja: se assim eu fizesse, eu já não estaria aqui. Quando os fiéis riram ligeiramente da sua confissão espontânea, ele berrou resposta que fez eco nas paredes do templo: vou dizer a todos vocês onde eu estaria. Estaria aqui mesmo, pregando para a igreja vazia de vivos, porque todos os mentirosos da minha comunidade estariam mortos. E ninguém estaria de pé dentro da igreja. O desabafo desse pastor valeu pela sinceridade dele, gostei desta. Este líder conhecia bem os seus seguidores. Certa vez, meus amigos, o imperador Frederico da Prússia foi inspecionar a prisão mais importante do reino. Conversou com todos os prisioneiros. Dentre todos, somente o único se declarou culpado. Todos os demais alegaram que eram inocentes. Então o imperador lhes deu lição de mestre, apontando aquele único que se declarara culpado. Ele ordenou ao diretor do presídio: solte imediatamente este homem, para que ele não termine corrompendo estes anjos que se encontram presos. O imperador Frederico, na verdade, libertou aquele único preso que teve a coragem de não mentir. Por mais culpado que seja quem assume condição de transgressor, é digno de ser anistiado, completou o imperador. Conforme o capítulo 21 de Apocalipse, verso 8, o pecado da mentira impede o espírito de permanecer na terra prometida. Ele não terá ingresso, pelo menos neste juízo final. Depois é outra história. Todos os mentirosos despencarão no lago de fogo, no próximo juízo final. Temos aquela do vendedor propagando o seu carro. Este automóvel faz 20 quilômetros cada litro. Percebendo incredulidade no rosto do provável comprador, o astuto comerciante explicou: nos lugares de intenso tráfego, ele aproveita a fumaça dos outros carros. Vá mentir assim da China, seu fulano. Nossa civilização está tão acostumada a mentir que ninguém mais fica escandalizado. Certa família se reunira no restaurante. Depois de pagar a conta, o pai diz ao garçom: embrulhe a carne que sobrou para levarmos para o nosso cachorro. Oba, oba! Gritaram as crianças: papai vai comprar cachorro. Opa! As crianças não foram alertadas e a gafe aconteceu. Ele nem tinha cachorro. Freguesa pede frango no açougue. Ela chega lá e pede um frango. E o açougueiro lembra que só existe na geladeira um único frango. Este é pequeno demais, quero outro, afirma a freguesa. O comerciante esperto leva o frango, passa pela geladeira e volta com o mesmo. Aumenta o peso com o dedo pressionando a balança. Este é mais pesado, diz ela. Eu levo este.
mas também quero o outro frango. E agora, o açougueiro ficou sem saber o que fazer e o que dizer. A mentira ocasiona efeitos colaterais. Ele não tinha o segundo frango para vender. Até São Pedro tem sido envolvido em situações engraçadas, nesta lenda que inventaram de que ele é o chaveiro do céu. Hilariantes histórias têm aparecido. Certa vez Pedro flagrou alguém atravessando a porta sem ordem. Parado, disse Pedro. Você foi grande mentiroso e não pode entrar no céu. Tenha dó, Pedroca. Lembra que você também foi pescador. Todo pescador ganhou fama de mentiroso. E já que nós brincamos com a figura do apóstolo Pedro, será oportuno voltarmos à Bíblia. No livro de Isaías encontramos algo comprometedor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que vive em Jerusalém. Isaías 28, versículo 14. Quem pode dominar o povo de Jerusalém? Eu pergunto para vocês. Só podem ser os sacerdotes do templo. Isto eu afirmo. E Jeová continua a criticá-los. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte e com o além, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, ele não nos alcançará, porque temos a mentira por refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, versículo 15, vejam só. Percebam o cinismo dos sacerdotes do templo. É claro que eles não diriam isso ao vivo e a cores. Deus flagrou seus pensamentos pejados de falsidade. Eles se julgavam privilegiados, com imunidades especiais, porque pertenciam ao clero. Estavam livres para mentir à vontade, na opinião deles, porque a falsidade os protegia. Coisa horrível. Mas neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras, 15h30 na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30. É o momento deste nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: mentira maldosa, mentira sublime. No livro de Isaías, encontramos algo comprometedor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que vive em Jerusalém. Isaías 28, verso 14. Quem pode dominar o povo de Jerusalém? Eu pergunto. Só podem ser os sacerdotes do templo.
E Jeová continua a criticá-los. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Isaías 28, versículo 15. Vejam que atrevimento, meus amigos, de declarados sacerdotes. É claro que eles não diriam isto ao vivo e a cores. Deus flagrou seus pensamentos, pejados de falsidade. Eles se julgavam privilegiados com imunidades especiais. Estavam livres para mentir, porque a falsidade protegia os ditos cujos. As túnicas e paramentos, na opinião deles, tornavam-se carapaças que os livravam do castigo. Exorcizando seus próprios servos corruptos, Deus lhes censurou aquela gente. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando passar o dilúvio do açoite, sereis esmagados por ele. Isaías 28, verso 18. Uma coisa eu tenho em mente: se a aliança e o acordo não fossem reais, não precisaria anulá-los. Então são reais, não é virtual não. A anulação mostra que existiam ligações por trás do pano. O castelo virtual desses sacerdotes corruptos será implodido, meus caros. E alguém perguntará quando? Certamente quando passar o dilúvio de açoites, que ocorrerá por ocasião do juízo final. Nos tempos de Jesus, esses mesmos sacerdotes ainda se conservavam no comando, eram os senhores, donos da bola. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, admitiu o mestre. E Jesus até recomendou ao povo que os obedecesse. Fazei tudo o que eles vos disserem, só não os imiteis em suas obras, porque eles ensinam, mas não praticam. Eles sabem dizer o que os outros devem fazer, praticar longe deles. Podemos alcançar algumas conclusões. Qualquer homem ou mulher que se disponha pode servir nas fileiras do Senhor Deus. 3 pessoas reunidas com propósitos definidos já dão direito à unção divina. Em nome do livre-arbítrio, o Pai Celestial manterá até mesmo o falso profeta. Mesmo o falso profeta, até o juízo final. Quando ocorrer o dilúvio do açoite, no entanto, a mentira e a falsidade serão destronadas. As palavras de Jeová são claras. Aquele que crê, não se apresse. Farei juízo com peso e justiça, e a justiça farei com medida. E a saraiva derrubará a esperança da mentira, e será apagado o vosso concerto com a morte. Isaías 28, versículos 16 a 18. Depois de falarmos tanto sobre a mentira, meus caros, valerá lembrarmos alguém que chamava a própria mãe de mentirosa. Pode uma coisa dessas? Trata-se do famoso Al Capone, autor da história em quadrinhos Ferdinando. Fala-se, aqui Ferdinando é o autor de Ferdinando falando. Fala-se de crianças que enganam as mães, escreveu ele. Fala-se muito nestas. Ao contrário, mamãe nos lograva a nós, seus filhos. Crescemos, eu e meus irmãos, durante a crise.
Isso significava falta de sapatos, pouca comida e teto que mal abrigava a família. Para nós foi ainda mais duro, pois papai naquela época nos abandonou. Minha mãe conseguiu manter seus 4 filhos alimentados, abrigados, vestidos e frequentando a escola. Seus cabelos embranqueceram antes dos 35 anos. Minha mãe era alegre, mas os seus olhos mostravam insegurança e medo. Nunca possuiu roupas bonitas e nunca pôde viajar. Depois que crescemos, todos nós ganhamos bastante e mandávamos boa quantia para ela todas as semanas. Queríamos que os anos que lhes restassem fossem diferentes. Mas todos nós ficamos decepcionados com a mãe. Ela não se mudou da casa velha em que morava. Ela disse que se sentia bem ali. Não tomou empregada para poder descansar. Afirmava gostar do serviço caseiro. E continuou sem comprar roupas novas. Tanto adiou as férias que nós desistimos de planejar. Mas continuamos mandando para ela a mesma quantia semanal. Quando ela morreu, 20 anos depois, achamos que poupar a enorme quantia pelo reduzido espaço das suas despesas. Descobrimos então com surpresa que mamãe nada deixara em matéria de poupança. O dinheiro da mesada fora gasto de imediato, logo que chegava. E o mistério se desfez então. Através de organização de refugiados, mamãe providenciara a vinda de 4 órfãos de guerra da Europa e os instalara no mesmo bairro. Até sua morte, ela os educou, os tratou quando doentes e deu mão forte em seus problemas de adolescência. Para 2 deles ela providenciou até a festa de casamento. Tudo isso mamãe fez em segredo, escondendo dos filhos do seu próprio sangue. Por conhecê-los como a palma de suas mãos, ela sabia que não aprovariam o duplo sacrifício. A omissão do fato, com clara intenção de esconder a verdade, se assemelha com falsidade. Mas não foi falsidade. A mulher extraordinária afastou possíveis impedimentos que pudessem afastá-la da empreitada sublime. 2 vidas de abnegação e entrega total. É difícil de entender. E o filho desta mulher extraordinária terminou o seu depoimento, dizendo com lágrimas nos olhos: só compreendem estas coisas aquelas pessoas que conhecem mentirosas e sublimes, que omitem seus atos heróicos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê
a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, muito obrigado por estar nos assistindo. E possam e saibam que estamos vibrando de todo o coração para que todos recebam bênçãos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de tudo que existe de bom em toda a terra. Mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o cimento que une o nosso pobre e desprotegido coração diante de Deus Pai. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.